Quais foram as últimas palavras de Jesus na terra antes de subir ao Pai? O que o livro de Atos tem a ver com a nossa vida hoje? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo e hoje a gente começa uma nova série, o dia a dia de uma igreja saudável. Então quero pedir para você se inscrever aí no canal, para você compartilhar também esse vídeo no final, para que você possa participar juntamente comigo dessa série, desses estudos, através dos comentários, fazendo perguntas, escrevendo comentários. Eu vou estar respondendo todas as perguntas e respondendo todos os comentários, porque eu também quero ser edificado através da sua vida. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui para poder a gente contextualizar o que a gente vai falar, o livro de Atos ele foi escrito pelo apóstolo Lucas. E o livro de Atos relata desde ali dos últimos dias de Jesus, na ascensão de Jesus, até o final ali das histórias de Paulo, das viagens de Paulo. Só que o livro de Atos ele não tem um final. Por que ele não tem um final? Porque nós seguimos escrevendo esses atos, esses feitos dos apóstolos. Então nós hoje, a igreja atual, continua escrevendo o livro de Atos. Então assim, é importante a gente entender que a principal lição do livro de Atos, que você vai ver os 28 capítulos, é que tanto os judeus como os gentios, eles somente são salvos através da graça e não pela lei. Essa é a principal lição quando a gente vê toda a história ali, onde está Pedro, os outros apóstolos, depois Paulo, e alguns com uma passagem curta, como Estevão. Então vai ser muito interessante a gente pegar esses princípios que estão nesse livro tão precioso e trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Então, o livro de Atos, Lucas começa relatando que Jesus ficou 40 dias com eles depois de ressuscitado. Então, no finalzinho desses 40 dias é quando acontece essa conversa que está aqui no versículo 4. E comendo com eles, falando sobre Jesus, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Aí diz: porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui Jesus está dizendo aos apóstolos assim, fiquem em Jerusalém e esperem que vai vir a promessa. O que eu quero falar para você mais especificamente está aqui no versículo, a partir do versículo 6. Quando eles estavam reunidos, então eles perguntaram para Jesus assim: será que este é o tempo que restaurarás o reino de Israel? Aí Jesus responde: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. Então aqui é tremendo, irmãos, porque a gente vê Jesus priorizando algo. Então qual que era a preocupação dos discípulos? A preocupação dos discípulos era: Senhor, será que agora é o tempo que Israel vai ser restaurado, que vai vir o reino? E aí Jesus fala para eles assim, não compete a vocês discernir, entender essas coisas que são de exclusiva autoridade de Deus. Aí ele prioriza, ele fala: qual que é então a prioridade? O que vocês têm que preocupar? Em receber poder do céu, porque assim vocês serão testemunhas. Então, primeiro princípio que eu quero compartilhar com você: o poder de Deus é que nos faz testemunhas de Cristo. Então aqui Jesus é muito claro dizendo assim, vocês precisam receber poder, e então vocês vão ser minhas testemunhas, porque não tem como nós testemunharmos Deus sem estar cheios de Deus. Então é isso que Jesus está falando. Agora, ele prioriza, isso é muito importante, porque ele prioriza aqui para a igreja, ele coloca as coisas no seu devido lugar para os discípulos. Ele explica porque eles estavam preocupados assim: não é agora? Será que é agora que vai acontecer? Será que é agora o fim dos tempos? Será que é agora que vai ser o reino? Sabe, irmãos, isso não impede, até porque a gente vê vários versículos na Bíblia que nos
direcionam para isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que não impede a gente de estudar os fins do tempo, estudar agora o que está acontecendo, de saber realmente o que está acontecendo hoje no dia a dia do mundo, para entender o tempo de Deus. Só que tem coisas que são de exclusiva autoridade de Deus e que Jesus fala assim, não compete a vocês. Ou seja, não percam tempo com essas coisas. O que eu quero é que vocês sejam cheios de poder, cheios do Espírito Santo, e então vocês serão testemunhas, né? Então, assim, uma igreja que vive uma vida orgânica, saudável, é uma igreja cheia do poder de Deus, né? Nós precisamos sim fazer estratégias, nós precisamos fazer planejamento. Na nossa igreja local, a liderança precisa se reunir, planejar, né? Fazer projetos, ter metas, alvos. Só que tudo isso em cima de uma base que Jesus deixa muito claro: ser cheios do Espírito Santo. A melhor estratégia para uma igreja é ser cheia do Espírito Santo. Então, assim, se por exemplo você é um líder de jovens e você tem uma reunião com baixa frequência, que as pessoas não vão, que as pessoas não gostam, é importante sim você reunir os seus líderes, reunir com os seus líderes e entender o que está acontecendo e ir moldando, melhorando a reunião, fazendo de uma maneira diferente. Tudo isso é importante. Porém, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar: tem poder de Deus nas nossas reuniões? Existe a manifestação do poder? Existe a manifestação dos dons do Espírito? Porque nós precisamos ser cheios do Espírito. Essa é a melhor estratégia. E nós vamos ver logo em seguida, no capítulo 2, depois no capítulo 3 de novo, que esse poder que os discípulos receberam, esse poder que estava sobre eles, o enchimento do Espírito Santo, atraía pessoas. As pessoas eram atraídas para o Evangelho, porque então as pessoas viam: esses são testemunhas de Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar Cristo. Essas palavras foram as últimas que Jesus falou na terra, porque a Bíblia diz, né, Lucas relata aqui em Atos 1, que logo após, ao dizer essas palavras, Jesus sobe aos céus. Aqui no versículo 14, no versículo 13 e 14, relata o segundo ponto que eu queria falar com vocês nessa hora. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Que todos estes? No versículo anterior, eles nomeiam cada discípulo. Então, seriam todos os discípulos, os 11, né, perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, segundo ponto, a igreja se reunia para orar com o mesmo propósito, unânimes. Eles tinham o mesmo foco, o mesmo propósito, a mesma intenção, e eles oravam de comum acordo, unânimes. Então, uma igreja que vive uma vida saudável, um dia a dia saudável, precisa ser uma igreja que ora constantemente. Não somente isso, mas que ore uma oração unânime. É uma oração igual, então, Danilo? Não, é uma oração com o mesmo propósito, caminhando para o mesmo alvo, caminhando com a mesma meta, seguindo na mesma direção. Então eu quero falar com você rapidamente sobre oração. A igreja orava, e a gente vai ver a consequência dessas orações unânimes no decorrer dos capítulos, né? Aquilo que acontecia na vida da igreja. Então nós precisamos ser uma igreja que ora em comum acordo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender na oração, quer dizer, é que a nossa oração não é para instruir a Deus daquilo que Ele precisa fazer. Nós não instruímos a Deus o que Ele precisa fazer. A gente sabe que Deus conhece todas as coisas. Então por que eu vou orar falando: Senhor, eu preciso disso, 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 ou eu preciso que essa situação mude, assim, assim, assim. E aí a gente acha que se eu orar isso todos os dias, Deus vai olhar e vai falar assim: realmente eu não tinha prestado atenção, mas você precisa disso, então eu vou te dar. Como se a nossa oração fosse instruir a Deus aquilo que Ele precisa fazer por nós. Quando tem que ser ao contrário. A nossa oração, ela não transforma a Deus, ela tem que transformar a nós mesmos. Eu estou desempregado, e aí eu vou orar: Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de um trabalho. No dia seguinte: Senhor, eu preciso de um trabalho.
E aí eu fico orando assim por um mês, todos os dias. E aí eu creio que Deus olha para mim e fala assim, realmente eu não tinha percebido, você precisa de um trabalho. Toma. Entendeu? Porque eu acho que a minha oração direciona a Deus, instrui Deus no que Ele tem que fazer. É ao contrário, irmãos. Nós precisamos ser mudados. Então eu preciso orar com o coração agradecido sempre, porque a minha oração é o meu relacionamento com Deus, né? É uma conversa que eu tenho com Deus. Então, primeira coisa, a minha oração tem que ser sincera, tem que ser um coração aberto, sincero para Deus. E aí eu vou para Deus com o coração agradecido, sabendo que Deus já tem um trabalho para mim, porque Ele conhece as minhas necessidades. Então, olha só como muda as coisas. Eu vou para Deus assim com o coração agradecido, Senhor, eu sei que o Senhor tem um trabalho para mim. Então, me ajuda a viver esse tempo que eu não tenho trabalho, me ajuda a saber administrar, por exemplo, aqui os meus recursos, enquanto eu não estou trabalhando. Me ajuda a ter mais fé, para eu poder crer, para eu poder entender, saber esperar o momento, né? Então, assim, me ajuda a encontrar esse trabalho que eu sei que o Senhor já tem para mim. Então você ora com o coração agradecido. E o que acontece quando você ora assim? Você vai sendo transformado. Então você vai tendo mais fé, você vai crendo mais, você começa a viver como se já tivesse, né? Que isso é a fé. Aí eu começo a viver como se eu já tivesse aquela bênção, porque na realidade eu já tenho, né? Eu só não estou vivendo ainda. Então isso muda o nosso coração, irmãos, não muda Deus. Uma outra coisa que eu peço para você, e uma coisa que Deus tem me ensinado, não podemos orar pedindo algo que nós já temos, né? Então, ou você orar pedindo algo que você já tem, é você estar perdendo tempo ou demonstrando que você não tem fé ou que você não crê. Você não crê que Jesus é a graça de Deus manifestada assim, de uma maneira completa. E Jesus é o início aí desse tempo de graça de Deus, porque ela foi derramada sobre nós de uma maneira completa. Completa. Então, hoje nós podemos desfrutar da graça de Deus por completo. Então, quando eu vou para Deus e eu gasto minutos, muito tempo, orando, pedindo para Deus derramar a graça dele sobre mim, irmãos, Deus não pode derramar algo que ele já derramou. Então, Deus não pode me dar algo que eu já recebi. Eu pedi uma chave de um apartamento para eu entrar numa casa, né, num apartamento, quando eu estou com a chave na mão, só que eu não sei usar a chave. Então, só que aí, em vez de eu falar, Senhor, como que eu uso essa chave aqui? Não, eu estou, Senhor, me dá a chave, me dá a chave, me dá a chave. E Deus está falando, você já tem essa chave. Você precisa aprender a usar. Então é diferente. Então a minha oração é, Senhor, eu não estou conseguindo viver, desfrutar da graça que o Senhor já me deu, que o Senhor já derramou sobre mim. Eu sei que a tua graça foi derramada sobre mim, mas eu não consigo desfrutar isso. Então eu vou pedir, no meu relacionamento com Deus, eu vou pedir para Deus me ajudar a viver isso, me mostrar, falar comigo através da palavra, falar comigo através de algum irmão, de todas as maneiras, através de uma pregação, de um estudo, falar ao meu espírito, ao meu coração diretamente, né, para eu aprender, para eu ter essa revelação da graça de Deus. Então, não oro mais pedindo para Deus derramar a graça sobre mim. Eu não oro, por exemplo, pedindo para Deus derramar o amor dele sobre mim, sobre nós. Porque o amor de Deus, ele foi também expressado por completo em Jesus. A Bíblia diz que ele amou tanto que ele entregou Jesus. Então não tem como Deus nos amar mais. Não tem como Deus derramar mais amor sobre mim. O que tem que acontecer, eu preciso aprender a experimentar, a desfrutar desse amor. Então a minha oração tem que ser diferente, porque ele já me deu, então eu estou pedindo por algo que eu já tenho. E o último ponto que eu queria falar com você sobre isso é em relação ao perdão. Nós fomos perdoados na cruz. Jesus na cruz perdoou o pecado de toda a humanidade, desde o início dos tempos até o final dos tempos. Todos os pecados foram perdoados na cruz. Porém, alguns vão receber esse perdão e outros não. Porque receber o perdão, desfrutar do perdão, depende, como o próprio Jesus disse, de eu crer. Crer e confessar. Então, se eu creio e confesso em Jesus, eu creio na obra da cruz,
eu então agora recebo esse perdão que já foi liberado. Né? A pessoa que não crê, ela não vai receber esse perdão, a um que já foi liberado, mas ela não vai receber. E a consequência disso é morte eterna, é inferno, que nós sabemos. A consequência de quem recebe o perdão, porque crê na obra da cruz, é vida eterna, céu. Nós precisamos entender isso, que nós já fomos perdoados. Então, se você que está aí assistindo, você crê na obra da cruz, você já teve um encontro com Jesus, você já teve essa experiência com Deus, então você já recebeu esse perdão, que já tinha sido liberado. Então eu não oro todos os dias pedindo perdão pelos meus pecados, porque eu já fui perdoado. A diferença é, eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz. O perdão eu já tenho, só que se eu não me arrependo, então eu vou cada vez me enfiando mais no pecado. Tem um grande problema, uma consequência, quando a gente acostuma a pedir perdão toda vez que a gente peca. Isso é algo que eu aprendi assim. Quando você peca e você pede perdão, aí no dia seguinte você peca e você pede perdão, porque você não crê que foi perdoado, né? Aí você começa a buscar um sentimento de perdão. Ou seja, eu preciso sentir que eu fui perdoado, porque na realidade eu não creio que eu fui perdoado. E aí o foco fica no perdão que já foi te entregado, que já foi liberado para você, e não no arrependimento. Porque você precisa focar no arrependimento. Porque muitas vezes estamos pedindo perdão, mas a gente não se arrependeu. Você precisa se arrepender. Se arrepender é deixar de lado, é virar para outro lado, é não fazer mais. Quando nós preocupamos com o perdão, com esse sentimento, aí a gente esquece o arrepender, a gente está buscando perdão, e se a gente não crê, a gente não vai se sentir perdoado, então aí você começa a viver com aquele sentimento de culpa. Mesmo que você já foi perdoado, você vive uma vida com um sentimento de culpa, porque você não se arrepende. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Mais uma vez peço que você comente e que você escreva ali sua pergunta. Vou estar respondendo todas as perguntas, todos os comentários, para a gente poder edificar um ao outro em Jesus. Tamo junto, até a próxima.